Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Data Science com Python. A gente está na nossa aula de número 4 e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aqui dos NumPys, né, dessa biblioteca do NumPy. E na nossa última aula a gente parou ali vendo a questão de indexação e fatiamento ou cortes em arrays. Hoje a gente vai falar um pouco sobre operações, beleza? Então o assunto dessa aula é operações envolvendo NumPy, então operações envolvendo arrays NumPy, beleza? Então, se você está gostando desse conteúdo, já queria lembrar você de não esquecer, tá? De deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, habilitar as notificações para acompanhar os próximos vídeos e caso você ainda não faça parte da nossa turma do Google Sala de Aula, você pode se inscrever, né? Entrar na turma pelo código que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, você pode acessar o Google Sala de Aula e ingressar na turma por meio desse código e lá você vai acompanhar as listas de exercício que eu sempre coloco lá, para que a gente possa exercitar o conhecimento que está sendo adquirido por meio dessas aulas aqui do meu canal, tranquilo? Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre operações entre arrays. Vamos nessa, então? Bom, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu notebook aberto, tranquilo? A gente está aqui sempre trabalhando com notebooks agora, tá? E aí eu tinha criado um notebook, estava usando sempre o mesmo nas 3 primeiras aulas, só que agora eu decidi fazer algo diferente, tá? Então eu decidi aqui criar um notebook específico para a nossa aula de hoje. Eu até vou renomear aqui e vou colocar aqui aula 4, tá? Só para a gente memorizar essa ideia. Então a gente está vendo o NumPy, ou seja, a gente está no módulo 2 e essa daqui é a aula 4. E hoje a gente vai falar sobre operações com arrays NumPy, tá? E a primeira operação que a gente vai ver são as operações com escalares. Ou seja, a gente tem um NumPy e a gente tem um escalar. A gente pode realizar operações entre essas duas coisas. De que forma? Primeira coisa que a gente sempre precisa fazer, é por isso que eu decidi sempre, um dos motivos foi esse, né? De sempre criar um notebook diferente aqui pra gente, é justamente por conta disso aqui, tá? A gente sempre precisa importar a biblioteca do NumPy, caso a gente queira utilizar esse recurso do Python. Então, por isso, eu sempre vou fazer questão de fazer isso aqui, tá? Então, a gente importa aqui o NumPy, vou continuar digitando aqui mesmo, tá? Nessa célula. E aí, o que é que a gente precisa fazer agora? Eu vou criar um array, tá? Então, eu vou chamar ele de A1 e vou criar, por exemplo, aqui np. Sei lá, ones, tá? Então, eu vou criar um np.ones aqui com tamanho 10. Então, um array unidimensional, certo? Isso aqui é um array unidimensional. Claro que eu vou ter que dar um print aqui nele, tá? Então eu vou colocar aqui print A1 e veja que a gente tem esse array somente de uns. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma operação entre esse array de uns com algum escalar. Por exemplo, eu posso fazer aqui, sei lá, vamos supor que eu queira fazer A1 vezes 10. Então veja que ele apareceu aqui, certo? Na saída, 10, um array com tamanho 10, certo? Que tem somente elementos 10, tá? E aí eu posso colocar aqui, sei lá, A1 dividido por 2. Então ele vai me retornar um array de uns dividido por 2, que vai dar 0,5. Mesma coisa eu posso fazer com relação à soma, multiplicação, tá? Se somar com 2 vou ter um array somente de 3. Agora é claro, a gente está usando um array de uns, tá? Mas a gente pode utilizar um array, por exemplo, aleatório. E a gente viu como é que cria, né, um array aleatório. Mas hoje eu vou até introduzir um novo tipo aqui de array aleatório. A gente viu esse submódulo chamado random do NumPy, então a gente usa np.random, mas a gente pode usar .randint, tá? Então esse aqui é um outro módulo que a gente pode utilizar para trabalhar com números aleatórios. Eu vou criar então agora um array A1 com uma dimensão apenas, mas com números aleatórios inteiros, tá? Então por isso randint. Aí eu defino qual é o intervalo de números inteiros que eu quero. Por exemplo, eu quero números inteiros entre 1 e 20, tá? Então eu posso colocar isso como os dois primeiros, eu devo colocar isso como os dois primeiros parâmetros, tá? E aí eu coloco a vírgula e coloco o terceiro parâmetro, que vai ser o quê? O número de elementos que eu desejo. Então se eu colocar 8 aqui, eu vou até apagar o que está aqui embaixo, tá? E vou criar sempre uma linha embaixo. Então veja que eu tenho aqui, ó, A1 é exatamente esse valor. Se eu printar A1 aqui, o que é que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer exatamente 8 elementos aleatórios, foram criados aleatoriamente, e esses elementos estão entre 1 e 20, como você pode observar aqui, não é verdade? Então, só para a gente manter os mesmos números sempre, se você estiver fazendo em casa esse exemplo aqui, apesar de que você pode acessar esse repositório, eu sempre deixo na descrição também, mas se você quiser reproduzir o que eu estou fazendo e obter os mesmos valores,
eu vou criar então um np.random.seed. O que é seed, pessoal? É uma semente, digamos assim. É uma forma de eu tornar esses números aleatórios sempre iguais. Então, se eu rodar 10 vezes, eles não vão ser 10 vezes diferentes, eles vão ser iguais, porque eu estou fixando a seed para ser um valor específico. Por exemplo, eu posso colocar 32 aqui. Então, se eu coloco 32 aqui e executo essa linha de baixo, veja que esses números que estão aqui embaixo foram alterados, mas se eu executar essa linha de cima e a de baixo de novo, veja que os números se mantêm daqui para frente, ou seja, essa seed que eu coloquei aqui, 32, faz com que os números aleatórios sejam sempre os mesmos. Ele gera aleatoriamente, mas esses números vão ser sempre iguais, porque eu fixei assim. Então, beleza, geramos esse A1, eu posso fazer aqui A1 menos 2, por exemplo, e aí você vai obter esse array. Veja que todos os elementos do array, e é isso que é interessante destacar aqui, quando eu faço uma operação entre um array e um escalar, aquele escalar vai ser aplicado a todos os elementos do array, tranquilo? Então, se eu faço A1 menos 2, eu estou subtraindo 2 em todos os elementos do meu array. Era isso que eu queria deixar claro com esse exemplo, tá? Eu posso fazer, por exemplo, A1 elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar todos os elementos de A1 e vou elevar ao quadrado. Veja que a gente tinha, por exemplo, vou até colocar aqui embaixo, tá? Então, ó, A1 elevado ao quadrado. Veja que quando eu faço isso, eu estou pegando 12 ao quadrado 144, 6 ao quadrado 36 e assim sucessivamente, beleza? Bom, além da gente ter esses arrays aqui, tá? Que são essas operações entre arrays escalares, a gente também tem operações entre arrays. Então, se eu criar um outro array aqui, eu chamar ele de A2, tá? E aí eu vou usar a mesma técnica, random.rangeInt, tá? E aí eu vou criar agora com um range diferente, por exemplo, eu vou criar entre 1 e 100, tá? E eu quero criar, sei lá, por exemplo, eu vou colocar 8 elementos também, beleza? E aí, quando a gente imprimir aqui o A2, o que é que vai acontecer? Vão aparecer aí 8 elementos, só que agora entre 1 e 100, certo, pessoal? O que é que eu posso fazer entre os arrays A1, que eu criei aqui em cima, e A2, que eu acabei de criar aqui embaixo? Eu posso fazer uma soma entre eles, então eu posso fazer A1 mais A2. Quando você vê o resultado disso, o que é que você está enxergando aqui? Ele somou esses elementos, ou por exemplo, 12 com 83 dá 95, ou seja, quando eu somo dois arrays, o que acontece? Ele soma elemento a elemento. Isso significa que os dois arrays precisam ter o mesmo tamanho. Se eles tiverem tamanhos diferentes, não vai dar certo, tá? Vai dar um erro para você. Por exemplo, se ao invés de ter criado esse A2 aqui com 8 elementos, eu tivesse criado com 7, olha só o que, é que vai acontecer. Eu vou imprimir ele aqui embaixo, veja que ele já mudou aqui, agora tem 7 elementos, e se eu colocar para somar, ele vai me retornar uma exceção. Por quê? Porque o tamanho, e aí ele vai explicar isso aí, os shapes, né? Ó, um deles tem tamanho 8 e o outro tem tamanho 7. Então, por isso não é possível. Então, se você está fazendo uma operação entre dois arrays, eles precisam ter as mesmas dimensões. No caso de soma, no caso de subtração, de divisão e de multiplicação, existe apenas a exceção, que é quando você está fazendo a multiplicação de matrizes. Então, nesse caso, os shapes eles podem, no caso, ser diferentes, tá? Não necessariamente eles precisam ser. A gente vai chegar nesse ponto. Então, eu vou voltar aqui para 8 elementos, tá? Vou executar tudo novamente, veja que deu tudo certo, não é isso? Agora eu posso fazer, claro, também A1 menos A2. Vai funcionar também do mesmo jeito, tá? Eu posso fazer também o que aqui? Eu posso fazer A1 vezes A2, e aí entra um ponto interessante, porque ó, quando eu faço A1 vezes A2, pessoal, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é multiplicando elemento a elemento, tá? Isso aqui não é multiplicação de matrizes. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que você faz multiplicação entre matrizes. Mas isso aqui já é outra coisa completamente diferente, tá bom? Então, ó, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte aqui também. A gente pode fazer uma divisão, né? A1 dividido por A2. E aí a gente executa isso. Veja que ele retornou aí a divisão. Mas e se eu quiser fazer multiplicação entre matrizes? Você deve lembrar que para eu fazer multiplicação entre matrizes, o número de colunas da segunda matriz precisa ser igual ao número de linhas, aliás, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Por exemplo, eu posso fazer uma multiplicação entre matrizes 3 por 2 e
2 por 3. Isso vai resultar para mim em uma matriz de que dimensão, pessoal? Em uma matriz 2 por 2, não é isso? Aliás, 3 por 3 nesse caso aqui. Então vai retornar para mim uma matriz 3 por 3, beleza? Então a gente pode fazer isso. De que forma? Vou deixar isso aqui como comentário, tá? E aí a gente vai criar duas matrizes. Eu vou criar uma matriz M1 que vai receber, mais uma vez vou usar o mesmo método, tá? .rand.randomInt, randomInt. E aí eu vou colocar aqui números de 1 a 10 com dimensões, coloquei a dimensão 3 por 2, não foi? Então olha só, nesse caso aqui, quando eu usei o randomInt, lembra que o número de elementos era o terceiro parâmetro? Pois é, se eu quiser que esse número de elementos, na verdade, seja bidimensional, eu coloco shape, tá? Então eu coloquei aqui 3 por 2, você vai ver que vai dar tudo certo. Se eu executar essa linha aqui e colocar para ele imprimir aqui embaixo o M1, veja que eu obtive uma matriz exatamente com 3 linhas e 2 colunas, tá? Agora eu vou criar uma outra matriz, uma matriz M2, que vai receber np.random.randomInt, randomInt, e aí eu vou colocar mais uma vez, eu quero entre 1 e 10 nesse caso também, e aí eu quero dimensões aqui 2 por 3, certo, pessoal? Então, ó, se eu colocar para imprimir M2 aqui embaixo, veja que ele retornou para mim uma matriz aqui com dimensões de 2 por 3, certo? Uma matriz aleatória. Agora eu posso fazer o que? A multiplicação de matrizes, não é isso? Então eu posso fazer aqui M1, como é que eu faço a multiplicação entre matrizes do jeito que a gente aprende lá, né, no ensino fundamental, no ensino médio, como é que a gente faz? M1.dot. Então a gente vai usar uma funçãozinha chamada dot e a gente vai colocar entre parênteses aqui o nome da outra matriz, né? O nome da variável referente a outra matriz, no nosso caso aqui M2. Quando eu faço isso, ele vai pegar a matriz M1 e multiplicar pela matriz M2 naquele estilo linha por coluna, certo? Então, ó, quando eu executar isso, veja que o que é que ele retornou para mim? Uma matriz como a gente tinha feito, né? A nossa previsão anteriormente. Se eu multiplico uma matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 3, vai resultar numa matriz 3 por 3, tranquilo? Então, veja que deu exatamente o resultado que a gente esperava. Agora, é claro, como essas matrizes são bem diferentes, então a gente não tem como ter certeza de que essa multiplicação por matrizes foi feita, mas se a gente usar o once, talvez fique mais fácil. Por exemplo, vamos supor que eu crie novamente uma matriz M1, tá? Eu vou até substituir a anterior, com np.once. E aí eu coloco aí as dimensões dela, por exemplo, 3 por 2, e eu crio uma matriz M2 aqui embaixo, np.once, com dimensões 2 por 3, certo? Quando eu fizer m1.dot, multiplicando no caso, né, pela matriz M2, o que é que vai retornar para mim? Vários 2 aqui, porque o que é que ele fez? Vamos tentar imprimir aqui para ficar melhor da gente chegar. Vou dar um print M1, vou dar um print aqui M2, e aí a gente enxerga as duas matrizes. Veja, ele está pegando a linha dessa daqui e multiplicando pela coluna dessa outra, ou seja, ele faz 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, que vai dar 2. E isso vai se repetir para todas as outras linhas por colunas, certo? Ou seja, todos os elementos têm que dar 2, na verdade, ou seja, exatamente o resultado que a gente obteve aqui, ó. Quando a gente fez M1 vezes M2, todos os elementos deram 2. Então, isso aqui, pessoal, é multiplicação entre matrizes mesmo, certo? Bom, acho que a gente conseguiu ver tudo aqui referente a operações entre arrays e operação entre arrays e escalares, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre comparações. Então, como é que a gente compara dois arrays? Então, imagina aí que eu tenho uma matriz, eu vou chamar de A1, tá? Substituindo até aquela que eu fiz lá em cima, np.array. Eu vou usar aquele método, aquele primeiro que a gente aprendeu do NumPy, certo? Para construir manualmente. E aí eu vou colocar aqui um 2, 2, 1, por exemplo, tá? E aqui eu vou criar um A2, np.array novamente. E aí eu vou colocar ele, por exemplo, 3, 2, 3, 1, tá? Então, ó, eu tenho dois arrays aqui, A1 e A2. Se eu fizer a comparação, por exemplo, A1 igual a A2, o que é que acontece, pessoal? Ele vai retornar para mim um array. Então, se eu comparo A1 com A2, ele retorna para mim um array. E em cada posição desse array, ele vai retornar se é verdadeiro ou falso, que aquela posição é igual para ambos os arrays. Ou seja, olha para esses dois arrays que eu criei aqui em cima.
Ele retornou falso na primeira posição dessa comparação porque ele observou que 1 é diferente de 3, então ele retorna falso. Ele vai para a segunda posição, ou seja, o índice 1, né? E aí no índice 1 ele observa que 2 é igual a 2, então ele retorna verdadeiro. Aí ele compara agora o índice 2. 2 é diferente de 3, portanto, falso. E depois ele vai para o índice 3 e compara 1 com 1 e vê que é verdadeiro, ou seja, eles são iguais. Agora, se eu quiser comparar não elemento a elemento, mas agora comparar o array inteiro, como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente usar uma funçãozinha do NumPy chamada array, olha só, equal, exatamente essa funçãozinha que já foi sugerida aí para mim enquanto eu estava digitando e apertei Tab, certo? Então essa funçãozinha np.array equal, né, ela vai comparar dois arrays e vai dizer se o conteúdo deles é completamente igual, certo? Ou seja, eu tenho que passar os dois arrays, é claro, como parâmetro para ele comparar. Quando eu faço isso, e aí eu vou até comentar isso aqui, porque ele só retorna para mim um out, né, uma saída, ele retornou falso para mim, ou seja, ele está dizendo que A1 não é igual a A2 em seu conteúdo, ou seja, os dois não são completamente idênticos, tá? Ou seja, se a gente tivesse dois arrays que fossem idênticos mesmo, só assim ele retornaria verdadeiro, ou seja, se eu substituir aqui, ó, e deixar A1 igual a 2, veja que agora A1 está exatamente igual a 2, quando eu executo ele retorna verdadeiro. Então, se você quer comparar o conteúdo inteiro, então você pode usar essa função array equal, beleza? Bom, pessoal, agora para a gente encerrar completamente mesmo essa aula, a gente vai ver somente alguns métodos da biblioteca NumPy, que são de funções matemáticas. Eu até separei aqui para vocês, tá? Porque se eu for falar, são várias funções e, enfim, vai demorar muito tempo e não dá para eu cobrir todas elas, tá? Mas o fato é que o NumPy possui vários métodos relacionados a funções matemáticas. Então, se você quiser tirar, por exemplo, o seno, que é a primeira que aparece aqui, da subcategoria aqui de funções trigonométricas, no caso, você pode calcular o seno de um array inteiro. Então, se você tem um array, por exemplo, a gente já tem aquele array A1 ali em cima, né? A gente pode pegar esse array A1 aí e pode calcular o seno dele. De que forma? A gente pode pegar np.sim A1. Pronto. Então, a gente coloca np. e o nome da função matemática e coloca A1, que é exatamente o array que a gente quer calcular o seno dele. E observa que ele retorna para mim sempre valores aí entre menos 1 e 1, certo? Ele vai sempre retornar nesse intervalo porque o seno vai de menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, tá? E aí você tem para outras funções trigonométricas, como você pode ver aqui, você tem as funções hiperbólicas, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tal. Funções de arredondamento, para mais ou para menos também existem, elas estão todas aqui na documentação, lembrando que esse link eu vou deixar na descrição do vídeo também, é claro, para você poder dar uma conferida. E existem funções de soma, olha só que interessante, essas funções aqui são super legais, certo? A gente pode obter aqui, por exemplo, ó, np.sum, que é uma função de soma, e eu posso somar todo o conteúdo que está no array A2, que é igual ao array A1, né? Porque eu setei eles aqui em cima. Veja, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, então a soma de tudo é 6. Então ele já retorna a soma para mim. A gente vai ver alguns desses métodos depois com mais detalhe, mas você tem também o np.min, que aí você retorna a média de um array, certo? A1, por exemplo, você tira a média, é 1,5, tá bom? Existe também o np.var, que você calcula a variância, certo? A variância de um array, então você pode calcular a variância do A1 aqui, por exemplo. Você pode calcular o desvio padrão também de um array, certo? Usando a função std, ele retorna para você o desvio padrão. Mas enfim, a gente vai focar mais nessas funções aqui, certo? A gente vai ver algumas dessas outras, inclusive essas que eu já citei em um outro momento, só para adiantar para vocês, mas depois deem uma olhada nessa documentação, porque aqui tem todas as funções que você imaginar, exponencial, logarítmico, enfim, todas as funções que você quiser matemáticas para aplicar sobre um array no NumPy, você consegue. E essas funções, elas são muito parecidas com aquela que a gente viu lá no primeiro módulo. Se você não conferiu o primeiro módulo do nosso curso, eu sugiro que você dê uma olhada, vou deixar o card aqui em cima para você conferir, certo? A gente viu a função, aliás, a biblioteca matemática, que é repleta de funções matemáticas, né, obviamente. E agora a gente está vendo do NumPy. Então, aquelas funções da biblioteca Math, né, que a gente usava o import Math,
aquelas funções elas só são aplicáveis a escalares. Então, quando você quer calcular, por exemplo, math.log, e aí você coloca um número aqui, então você está calculando o logaritmo de um número. Se você quiser calcular de um array, você precisa usar o np.log, tranquilo? Então, essa é a diferença. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Se você gostou, deixa o likezinho aqui embaixo, por favor. É um gesto bem simples aí, mas ajuda pra caramba aqui o canal, beleza? E compartilha com seus amigos também esse vídeo, essa playlist inteira também desse curso aqui, que vai me ajudar pra caramba. Espero ver você na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.